Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Alex Poatan e sobre o seu rival lá do kickboxing, Artem Vakhtov. Na verdade eu vou falar mais sobre o Vakhtov do que sobre o próprio Poatan, porque saiu uma notícia dele de que ele, que lutou recentemente no Contender Series e tinha teoricamente ganho um contrato com o UFC, não vai mais lutar no UFC. Pois é, infelizmente, né? Porque ele poderia, quem sabe, ter uma boa carreira ali. É um cara que eu acho que tá com 33 anos, poderia ter uma luta com o Poatan, esse era o desejo dele. Enfim, era uma história legal ali, né? Parecido com o Poatan quando foi atrás do Adesanya, né? Entre aspas. Então poderia ser uma história parecida e tal. Mas enfim, infelizmente ele não vai, pelo menos por enquanto. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, começando com essa notícia que tá aí na tela pra vocês da MMA Fighting. A gente tem Artem Vakhtov, lembrando que eu traduzi aqui com o próprio Google para facilitar para todo mundo. Último homem a vencer Alex Pereira no kickboxing, recusa a oferta do UFC e agora enfrenta Rico Verhoeven no Glory. Rico Verhoeven, atleta campeão lá do Glory, peso pesado, tá? O Vakhtov então vai enfrentar um cara duríssimo que tá anos invicto, né? O próprio Vakhtov também, a última derrota dele, se eu não me engano, foi pro Poatan, então também tá alguns anos aí sem perder. Enfim, dois caras espetaculares na trocação, mas não é esse o assunto aqui, tá? É que a luta realmente é muito boa, então dá uma empolgada aí. Mas vamos aqui pegar a notícia, o que foi falado, tá? A gente tem aqui, ó, declaração do próprio Vakhtov. Obviamente, fiquei encantado por vencer minha luta no Contender Series e receber uma oferta de contrato. Foi legal que Alex também estivesse lá, parecia que a luta da trilogia contra o Poatan, né, estava muito próxima, a apenas uma ou duas vitórias de distância. Lembrando, ele perdeu a primeira luta contra o Poatan numa decisão dividida e venceu depois numa decisão majoritária, tá? E aí ele continua. Infelizmente, quando chegou a hora de finalizar o contrato com o UFC, ficou claro que o UFC tem políticas rígidas para lutadores que vêm do Dana White Contender Series. De acordo com seus protocolos, eles só puderam me oferecer o contrato padrão dado a todas as contratações do Dana White Contender Series. Minha equipe tentou negociar, mas as regras do UFC não deixaram espaço para ajustes. Quero deixar claro que não tenho problemas com a abordagem deles, respeito a sua estrutura, mas sou um lutador profissional e tenho uma família para sustentar, tenho uma janela limitada para aproveitar ao máximo a minha carreira. Bom, pelo que ele disse aqui, o que parece que aconteceu, tá? O Dana White Contender Series é aquele programa onde eles pegam lutadores ali que já têm ali suas carreiras e tal, mas estão, né, querendo chegar ao maior evento do mundo, ter uma oportunidade, e se eles rendem bem ali, nocauteia, finaliza, ou mesmo na decisão faz uma luta boa e tal, o Dana White acaba ali dando um contrato. Só que, nesse caso, o Vakhtov já é um lutador campeão do Glory, um cara que venceu o próprio Poatan, enfim, um cara muito bom, um cara muito importante, um cara que já ganha provavelmente uma grana muito interessante. Então, ele lutando no Contender Series e passando ali, ganhando a oportunidade pelo contrato, mesmo tendo poucas lutas na MMA, o passe desse cara não é o mesmo dos outros atletas. Por quê? Porque ele já ganha muita grana nos outros eventos. Então, pra ele, acaba não valendo a pena. Tudo bem, o UFC pode falar, não, mas eu sou um evento, né, o maior do mundo, de MMA. Você no MMA não é tão importante quanto você era lá no outro esporte. Então, eu não tenho como bancar tudo aqui. Vai que você chega ali e perde de um Zé Ruela, né? Então, pro UFC realmente existe um certo risco. Então, acaba ficando complicado. E não só isso. Pela declaração, dá a entender que o Dana White Contender Series tem uma regra ali de contrato para os lutadores que vão entrar. Então, devem ter valores padrões. Então, não é meio que aberto a negociação, porque realmente acaba ficando um pouco mais complicado. Como os caras estão buscando uma oportunidade ali, deve ter uma regra, né, de X valor e pronto. Então, facilita muito para UFC isso. Mas, no caso do Vakhtov, acaba não comportando, né? Se você já ganha uma fortuna em outros lugares, fazendo algo que você já faz a vida inteira, imagina, para você entrar no UFC, né, MMA, você vai treinar um monte de coisa diferente, enfim, um monte de risco diferente. Então, por uma grana muito baixa dos caras que entram ali, que deve ser 10 ou 12 ou 15 mil dólares para você se apresentar ali no UFC, e se você vence, você ganha isso, para um cara que já ganha muito mais que isso, acaba sendo complicado. Mas eles dão uma explicada melhor até, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele continua falando isso aqui. Na verdade, aqui a gente tem a declaração do empresário dele, tá? Ele fala isso aqui, ó. Artem Vakhtov e Alex Pereira tinham uma das rivalidades mais próximas no Glory, e quando a oportunidade do UFC surgiu, ambos tinham recordes idênticos de 3-1 no MMA. Dado isso, sentimos que era razoável solicitar que Artem recebesse o mesmo tipo de acordo que Alex recebeu quando entrou para o UFC. Parece justo, pensamos. E aqui, cara, até faz sentido mesmo, né? Porque os dois estavam num nível parecido, cada um ganhou uma e tal. Só que o Alex Poatan foi contratado não pelo Contender Series, né? Esse é o detalhe. Eles viram ele ali, ele ganhou luta lá e tal, chamou a atenção e acabaram querendo contratar ele. Então a negociação ali já foi em uns termos melhores, né? Então, como o Vakhtov não foi por esse mesmo caminho, ele acabou indo pro Contender Series para ver se dava, acabou tendo essa limitação ali de valor e aí complicou, tá? Mas eles ainda continuam, porque não foi
não foram fechadas as portas, tá? Então vamos lá. No entanto, a política do UFC é que todos os lutadores do Contender Series recebam o mesmo contrato com termos fixos. Pessoalmente, achei injusto com Artem, considerando as suas realizações em esportes de combate e o fato de que ele estava no mesmo nível de Alex na época que ele entrou no UFC. Mas regras são regras e nós entendemos a posição deles. Então, no final das contas, tivemos que recusar a oferta. Claro, é decepcionante que não veremos Artem e Alex completando a trilogia no octógono agora, mas não há animosidade. Nossas negociações com Hunter Campbell e sua equipe foram muito profissionais e respeitosas. As portas não estão fechadas. E aqui, para o final da notícia, fala sobre a luta agora que foi marcada, tá? Contra o Rico Verhoeven, né? Que eles falam, essa é uma luta que eu queria há muito tempo, né? O próprio Vaktov falando, e ele fala, eu sempre acreditei que sou o melhor no kickboxing, peso por peso, e essa crença não mudou, e agora finalmente o rei está pronto para enfrentar o Czar. E aí ele continua aqui, né? Nossa atenção agora se volta para uma grande luta em junho, onde Artem enfrentará o detentor do Glory Kickboxing, então total, Rico Verhoeven. Isso é o empresário falando, né? O Glory fez uma oferta muito grande em dinheiro por essa luta e Artem está encantado porque ele queria essa luta desde 2017 e agora finalmente está acontecendo, né? Então a trilogia terá que esperar um pouco ao que parece. E aí aqui tem só o finalzinho do Vaktov falando, né? Entrar para o UFC teria sido uma grande oportunidade, mas os termos financeiros não faziam sentido para mim diante de outras ofertas que também estavam chegando. Então tivemos que recusar educadamente. Dito isso, nossas discussões foram respeitosas e quem sabe o que o futuro pode trazer. Bom, então, ao que parece, o Vaktov realmente deve ter recebido uma proposta para lutar contra o Verhoeven muito maior, muito mais dinheiro. Ele acabou aproveitando essa oportunidade, recusou ali a oferta do UFC. Lembrando até que o próprio Poatan meio que deu uma ajuda ali, porque a luta dele no Contender Series nem tinha sido tão chamativa assim e tal, mas mesmo assim não foi uma oferta do lado do UFC que chamou a atenção dele. E cara, eu, apesar de querer muito que o Vaktov fosse pro UFC, quem sabe um dia realmente lutar com o Poatan, enfim, vai saber se isso ia acontecer ou não, mas é um cara muito bom do kickboxing que poderia, né, realmente ter resultados chamativos como o próprio Poatan, enfim, é um cara novo, acho que sempre é legal, né, mas realmente se você for pensar como se você fosse ele, não dá, né? Você já é um cara com muita grana no outro esporte, você recebeu uma oferta que não vale a pena, é difícil de aceitar, né? Então, no caso do Poatan, ele aceitou justamente porque ele não foi via Contender Series. Então, o que o Vaktov queria era a mesma proporção de quando o Poatan entrou no UFC, não do que o Poatan tá ganhando agora, óbvio, mas de quando o Poatan entrou também, né? Então, não foi possível, né? E vamos ver, se o Vaktov acabar vencendo contra o Rico Verhoeven, aí é muito difícil, né? Mas se ele acabar vencendo e tal, ele tem acho que 33 anos, então quem sabe o UFC no futuro, passando um tempo e tal, não consegue conversar, né, e fazer uma oferta diferente, porque ele teve resultados novos e às vezes conseguir fazer um contrato diferente. Enfim, vamos ver o que o futuro reserva, né? E não só isso também, né? O Poatan acabou perdendo recentemente, então meio que perde aquela aura que ele tava do tipo assim, pô, quem vai parar este cara, né? Ah, vamos trazer o último cara que venceu ele, né? Que foi a mesma historinha do Poatan com a Adesanya, né? Então agora o Poatan meio que tem que se preocupar com a revanche com o Ankalaev, não mais com os pesos pesados, não mais com o Vaktov, então perdeu um pouquinho do apelo que tinha, né? Então eu acho que o Vaktov tá certo, né? Volta lá, faz sua grana, e aí se o UFC melhorar as propostas, se o Poatan vencer o Ankalaev e continuar ali com uma posição muito importante, chamativa, aí tenta voltar e tal, né? Mas enfim, é isso, né? Então o cara bateu na porta e acabou recusando a oferta do UFC. Mas como eu disse, eu concordo com ele e eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, vocês acham que o Vaktov tá certo ou não? Ele devia abrir mão de uma grana e do sonho dele de enfrentar o Rico Verhoeven para mesmo assim, ganhando pouco, aceitar o UFC. O que vocês fariam? Comentem aí embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!